Olá, você que está nos assistindo agora, seja muito bem-vindo. Esse é um conteúdo especial. Nós vamos ter a presença, né, de um grande profissional aqui e vamos falar um pouco sobre mudança de carreira, né, sobre a transição, o processo de transição. Vamos trazer dicas, vamos trazer soluções para você que quer mudar de carreira e às vezes ainda não conseguiu criar um plano, né, começar a dar o primeiro passo para alcançar esse seu grande objetivo. Talvez você queira mudar de profissão, talvez você queira mudar de uma empresa, ou mudar de ocupação, talvez queira ser um autônomo, um empresário, mas eu te garanto que as dicas que você vai ter aqui vão te ajudar em qualquer uma das situações. Hoje nós trouxemos o Marcelo de Elias. Marcelo de Elias é um grande amigo, um grande mentor, um grande profissional. Marcelo de Elias, além de ter passado pela sua transição, por uma transição de carreira, então nós temos alguém que tem uma experiência, viveu isso na vida e pode compartilhar essa experiência com a gente. E também é uma pessoa que estuda ciência da mudança, trabalha com mudança. Então, né, nós vamos ganhar pelos dois lados. Falando com uma pessoa que entende de mudança, né, e que mudança é essa, né, uma mudança de alto impacto, e também aconteceu isso na vida dele. O Marcelo, ele é palestrante, é professor, né, ele trabalhou muito tempo com gestão de pessoas, né, e trabalhou como executivo de RH e estuda ciência da mudança. Então, colabora muito com esse conteúdo, com essa grande questão na vida de todos nós, né? Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer enorme tê-lo aqui e compartilhando sua grande experiência com esse público todo que está nos assistindo. Ô Alex, eu que agradeço muito o convite. É sempre bom estar falando com os amigos da gente, como você, principalmente pessoas que dividem conosco de visões muito parecidas sobre as coisas, valores muito parecidos. Isso é muito importante, mais importante ainda. E eu que fico agradecido, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre mudanças e também podendo usar até mesmo a minha própria referência como exemplo, eu fico ainda mais feliz, porque esse é o nosso trabalho, né, Alex? Ajudar as pessoas a mudarem, é o meu, é o seu trabalho. E como palestrante, como professor sobre mudanças, gestão de mudanças, ciência das mudanças, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, eu fico extremamente agradecido. Então, que bom que a gente está aqui junto e fico feliz também por quem vai nos assistir, estiver nos assistindo agora, porque para a gente também é motivo de alegria e de orgulho. Legal, Marcelo, muito bom mesmo. Marcelo, eu gostaria de começar, né, essa entrevista com você com relação ao medo, né, o medo de tomar essa decisão. Você, como que foi lidar com esse medo, né, de mudar de carreira? Você sentiu como que foi enfrentar esse medo? Como que foi vencer esse medo, né? Acho que essa é a grande questão, acho que a grande que trava muitas pessoas é isso, né? O medo de o que vai acontecer. Exatamente, Alex. Eu tive um professor de ética quando eu fui aluno da Fundação Dom Cabral. Hoje eu tenho a alegria de ser professor lá também. Mas quando eu fui aluno da Fundação Dom Cabral, eu tive um professor que certamente você conhece, a maioria das pessoas que estão nos vendo conhece também, que foi professor de ética, que foi Mário Sérgio Cortella. Olha e quem não conhece o Cortella, né? Eu acho que quando eu falo isso dá uma inveja boa em muita gente, viu? Só de saber que ele foi meu professor, foi mesmo. Tive a oportunidade de conviver pelo menos um pouco com ele, sou fã, admirador total. E o Cortella, ele fala algo tão interessante que também serviu também de inspiração para mim, que ele fala assim, que coragem não é a ausência de medo, né? A ausência de medo seria loucura, né? Uma pessoa que não tem medo de nada, né? Não existe. E se existir, tá faltando alguns parafusos, né? Eu acho que, como diz o Cortella, a coragem é a gente agir apesar do medo. E eu reconheço que eu tive medo em alguns momentos. E eu tive medo na mudança de carreira, quando eu me propus a fazê-la, porque, de fato, parafraseando um amigo nosso, um amigo que também você conhece, o Adilson Martins, ele falou para mim certa vez o seguinte: Marcelo, a mudança que você está fazendo é pular de olho fechado no mar, né? Você não sabe direito o que você vai ver lá em frente, né? E é o que eu senti, porque, só para contextualizar um pouco mais, eu era executivo de RH, uma empresa muito boa, uma empresa que eu gosto, eu sei que você também gosta, uma empresa que eu tenho uma gratidão muito grande, aprendi muito lá, tinha excelentes amigos, tenho ainda, claro, uma equipe fantástica que a gente trabalhou durante anos para construí-la, e quando ela chegou naquele jeito legal, quando a minha carreira estava realmente num estágio muito interessante, numa ascensão ainda maior, quando eu tinha um salário muito legal, foi quando eu decidi largar tudo para ser exclusivamente professor
e palestrante. Então, é uma mudança, cara, em que eu só não mudei de carreira, como mudei de formato de trabalho, né? Mesmo sendo professor da Fundação Dom Cabral, da FGV, de outras instituições, eu não sou funcionário de nenhuma delas, eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu presto serviço para elas, eu tenho até um trabalho bastante equilibrado com elas, falando para você e para os amigos que nos acompanham. Se eu fosse exclusivamente professor delas, já daria para ter uma vida bastante interessante, equilibrada, mas ainda assim é instável, né? Você não tem mais fundo de garantia, você não tem mais férias, você não tem mais 13º, se você ficar doente você não recebe, né? Porque não tem como se afastar, não tem como fazer nada. Então, eu fiquei com medo disso. E como também eu reconheço que muitas pessoas têm medo. Na verdade, Alex, toda mudança ela traz medo, certo? E onde que está o medo da mudança? Está no fato de você perceber que as variáveis que estão atreladas ao novo, você não tem muita gestão sobre elas. Basicamente é isso. Tecnicamente falando é isso. Toda vez que a gente vai fazer uma mudança, você precisa sair de um estágio para ir para o outro. E quando aquele estágio novo, o estágio da mudança, você tem mais controle sobre o que vai acontecer no futuro, o medo é menor. Agora, quando você tem menos controle sobre aquilo, que no caso foi o que aconteceu comigo, também com você, a gente não sabe muito bem como é que vai ser amanhã, do tipo, puxa vida, a partir de amanhã eu não tenho mais carteira assinada, a partir de amanhã eu não tenho mais aquele salário certinho caindo no banco, né? Então, quanto menos certeza você tem, mais medo dá. Mas aí como é que a gente faz para superar o medo? Eu acho que a gente precisa de algumas coisas. Uma delas é planejar de fato essa mudança, você ter, no meu caso, ter uma reservinha financeira, foi o que eu fiz na época, não muito grande, mas eu fiz uma reserva porque eu imaginava que logo no começo eu não teria tanto trabalho e eu precisava pagar as contas, né? Tinha que comer, tinha que pagar as contas da casa, né? Elas não esperam, né? E também tinha toda essa questão de você se sentir preparado, né? Quando você se sente preparado, você fala assim, puxa vida, eu acho que eu consigo transitar esse novo caminho, porque eu estudei, eu planejei, eu montei uma rede de contatos, eu tenho potenciais clientes, que é o meu caso, a mudança que eu fiz. Isso também te dá alguma segurança, te dá um pouco mais de tranquilidade. Mas eu acho que o mais importante, Alex, para a gente ter a coragem para superar o medo, é a gente ter, agora eu vou falar uma palavra que todo mundo vai entender, mas o conceito talvez não fique tão claro, é assim, a gente tem que ter uma insatisfação, sabe, Alex? Olha. Porque é por isso que eu gosto de falar com cuidado, porque as pessoas podem olhar de um jeito negativo e falar assim, puxa vida, então a gente tem que brigar com o mundo, tem que querer ficar revoltado, né? Não é isso. Mas eu falo assim, que uma das coisas que dá coragem na gente é a insatisfação. É quando você olha o hoje, e por melhor que ele esteja, que no meu caso, eu estava muito feliz no meu trabalho, mas quando você olha para o hoje e fala assim, puxa vida, poderia ser melhor. Eu poderia estar fazendo algo que eu goste mais, ou então isso que eu estou fazendo, por melhor que seja, ainda não me completa 100%. Então é isso que eu falo que seria uma insatisfação interna, às vezes porque você não se sente vivendo plenamente a sua missão de vida, ou porque você não se sente tão reconhecido, seja o que for. No meu caso, seria porque eu sentia que ainda faltava um pedaço para viver de fato a minha missão de vida, que tem a ver com a minha missão profissional. Então, quando você tem essa insatisfaçãozinha, esse bichinho lá dentro mordendo e falando assim, caramba, sai dessa, sai dessa, sai dessa, você cria mais coragem. Mas não é só coragem que a gente precisa ter, né? Precisa ter, como eu falei, planejamento e competência para poder fazer essa transição, né? Legal, Marcelo. E muitos, né, acabam mudando, tem um desejo grande, né, de fazer uma outra coisa, como você colocou bem, né, a missão, o propósito, algo que traga realização, não só o dinheiro, né, uma posição, mas algo que você possa se expressar, colocar os seus dons, os seus talentos e ser reconhecido por isso. E muitos acabam mudando, fazendo uma transição quando acontece alguma coisa muito grande, como uma demissão ou uma tragédia, né? Ou tem aquele momento, né, que a pessoa chuta o balde. Você teve isso na sua vida? O que te fez? Foi a gota d'água para você mudar? Houve essa gota d'água na sua vida? Quando que você mudou? O que te motivou a, né, mudar? Sim, eu acho que a maioria das mudanças que a gente faz, principalmente aquelas relacionadas a trabalho, que são talvez uma das maiores mudanças que a gente pode fazer na vida, né? Porque ela tem a ver com o seu sustento, tem a ver com o seu propósito de trabalho e de vida, tem a ver, às vezes, com uma mudança que envolve questões familiares, não é? Principalmente quem é casado, tem filhos, quando você muda de trabalho, você pode estar mudando de cidade, você pode estar mudando de realidade. Então, assim, todas essas mudanças, principalmente as maiores, normalmente elas têm um gatilho que disparam, né? Normalmente. Algumas pessoas, esse gatilho vai sendo construído aos poucos e outras, às vezes, acontece algo mais forte, que fala, poxa, essa é a hora, né?
No meu caso, é até bastante incomum esse tipo de gatilho, essa gota d'água, mas eu gosto de compartilhar justamente por isso. O meu gatilho foi um gatilho positivo, o que é raro. A Olha maioria que das pessoas... É raro, né? é É raro. diferente. Porque a maioria das pessoas, o gatilho, ele é um gatilho positivo, porque ela proporciona a mudança, mas ele é negativo porque ela vem com uma má notícia, sabe? Então é do tipo assim, você está empregado, você perde o emprego, é uma má notícia, e de repente você tem que se reinventar, aquilo em frente você ganha, de repente você fala, poxa, foi a melhor coisa que aconteceu comigo lá atrás, né? Muitos casos acontecem. Muitas pessoas se descobrem um novo talento, descobrem uma nova profissão, descobrem uma capacidade de empreender, justamente porque tem uma má notícia, né? Tem ou às vezes porque perdeu o emprego, ou porque terminou um casamento, aí em função disso ele acaba mudando de casa, de cidade, tem que fazer outra coisa, ou então eu vi pessoas que ficaram doentes mesmo fisicamente, e não conseguiram mais trabalhar, e tiveram que se reinventar e fazer um trabalho adaptado, às vezes dentro de casa, como empreendedor. Então, assim, são mudanças que eu falo que elas têm um impacto positivo, mas que elas começam por um gatilho negativo, né? Uma má notícia. No meu caso, foi um gatilho positivo. Por quê? Por causa que, quando eu era gestor de recursos humanos da empresa que eu trabalhava, era executivo de RH, eu já executava um trabalho bastante importante. Eu tinha uma equipe de recursos humanos bastante grande e eu fazia um trabalho já de transição entre gerente e diretor. Apesar do meu cargo ainda era gerente de recursos humanos, uma grande indústria multinacional, mas eu já estava num processo de transição para diretor, eu já estava até fazendo um trabalho de diretor, eu já até estava num processo de desenvolvimento muito interessante, né? E eu tive uma conversa muito forte com o meu chefe, e o meu chefe me deu uma notícia muito boa na época. Ele falou, Marcelo, olha, se prepara, faz o melhor que você pode, já estava fazendo um bom trabalho, claro, mas ele falou, faça o seu melhor, se prepara, vê mais o que você precisa desenvolver, porque daqui a alguns poucos meses a gente vai te promover de fato para diretor. Então foi uma ótima notícia. Foi. Só que, é uma excelente notícia, quem não gosta dessa notícia? Só que chegou nessa hora, essa foi a gota d'água. Por que foi a gota d'água? Por que foi a gota d'água? Porque eu queria, de fato, eu já vinha construindo há um tempo essa vontade de deixar a carreira de executivo de RH para ser, de fato, um professor palestrante. E quando essa notícia chegou até mim, apesar de ter ficado muito feliz, me veio com um peso muito grande do tipo, puxa vida, se eu assumir, de fato, esse novo trabalho de diretor, talvez seja mais uma amarra para me deixar presa onde eu estou. Seja por questões de acomodação, porque eu estaria ganhando um salário melhor, teria recursos melhores, benefícios melhores, que você conhece bem como é a vida e a remuneração no executivo de uma grande empresa, um diretor de uma grande empresa. Então eu falei, caramba, talvez esse seja a amarra para eu continuar trabalhando. Pode ser por essa acomodação, ou seja até mesmo por respeito à empresa que me deu uma oportunidade. Eu tenho certeza que, até por conta da minha própria moral, minha índole, meus valores, eu não aceitaria ser diretor e depois dali 2, 3 meses pedir conta, né? Eu faria uma sacanagem com a empresa, né? Então, o que eu imaginei? Eu falei, puxa vida, com essa notícia de ser promovido, essa é a hora, então, de eu me posicionar. Aí eu voltei para casa, conversei muito com a minha esposa, que foi a pessoa que mais me incentivou e apoiou. Voltei para a empresa e conversei com o meu chefe. Falei, chefe, não me promove não. Eu daqui a pouco tempo pretendo sair. Fiz um acordo com ele a respeito de quando eu sairia, deixei a empresa muito à vontade. A gente combinou que eu sairia dali 6 meses depois, justamente para ter um tempo de desenvolver um sucessor para mim e para que eu também terminasse alguns momentos muito importantes que eu estava inserido. No momento em que eu tomei essa decisão, nós tínhamos uma negociação grande de PLR com o sindicato, tinha uma eleição sindical pela frente, então muitas coisas ainda estavam se estabilizando. Aí eu preferi passar por isso tudo e entregar o bastão com a bolinha redonda para o novo gestor. E então tomei essa decisão. Então eu falo que é bastante incomum por isso. A maioria muda quando tem uma má notícia. Eu mudei quando eu tive uma boa notícia. Legal. Marcelo, ó, nós já trouxemos aqui bastante elementos, né? O elemento da coragem, o elemento, acho, da responsabilidade, né? Assim como você, eu tive uma experiência na minha transição que eu também fiquei na empresa antes de sair e fez até aniversário. Passou um ano até que eu conseguisse sair da empresa. Sim. E quando você consegue fazer esse planejamento, quando você consegue estruturar um plano para você fazer essa transição, que eu acho que é o bacana, né? Eu acho que as pessoas que são motivadas por uma coisa ruim, algo que aconteceu, e elas encontram essa transição,
eu acho que antes de acontecer isso, elas podem ter esse plano, né? Elas podem construir a sua transição. E o seu motivo foi muito, né, incomum, né? Outras, eu acho que a maioria das pessoas nessa hora talvez fala assim, eu não vou para a carreira, para o meu sonho nada, eu jogaria tudo para o alto e falar, não, vou conseguir, vou continuar, vou ter essa promoção e vou continuar porque eu estou melhor, continuaria ali de repente na zona de conforto, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana, muito legal você compartilhar isso, porque talvez as pessoas que estão nos assistindo podem estar em uma situação como essa, né? Uma Sim, situação sim. comum. E eu acho que outra coisa muito importante que você colocou é essa questão, né, do impacto que isso vai causar na sua vida e que causa na vida da sua família, né? De conversar com a sua esposa, né? Já tem vários insights aí para as pessoas que estão pensando nisso. Sim. E eu queria, eu lembro de um vídeo, né, que você sempre coloca esses conteúdos bacanas e importantes até para essa transição de carreira. Eu já vi um artigo seu, já assisti um vídeo onde você fala sobre uma metáfora da canoa, né? Sim. Você mantém 2 empregos, a carreira atual, onde você está, e aí a carreira que você quer ir é como se fosse uma outra canoa, e conforme você vai colocando energia, as canoas vão se movimentando e vão se espalhando. E como que foi isso para você lidar com essas 2 carreiras? Né? Que dica que você pode dar para o público com relação a isso, a começar a pensar nessa transição? Né? Legal, Alex. Olha, essa metáfora das 2 canoas, ela surgiu tão naturalmente na minha vida, porque assim, tem muita história que a gente conta enquanto palestrante, que são histórias que a gente leu em algum lugar, viu em algum lugar, ouviu alguém falando. Essa, ela surgiu comigo mesmo, porque era justamente como eu estava me sentindo. Uma vez conversando com um amigo meu, que também conhece, o Alexandre Lima, que também é palestrante, Legal. ele é um profissional na área de pesquisa, um escritor na área de pesquisa. Uma vez conversando com ele sobre isso, é um amigo muito querido, que eu sempre troquei muita informação com ele, e uma vez ele sabia que eu estava pleiteando esses 2 caminhos, ainda enquanto executivo de RH, tentando essa carreira de professor e palestrante, e conversando com ele me falou, Marcelo, como se sente? A primeira coisa que veio em mente foi isso, eu falei, eu sinto com o pé em cada canoa. E eu acho que essa metáfora tem me acompanhado, eu tenho falado em vários lugares, você até já viu o conteúdo onde eu falo sobre ela. O que quer dizer isso, Alex? Na verdade, assim, quando a gente tem 2 trabalhos, que era o meu caso, porque o que eu fiz? Isso já serve como uma dica. Existem pessoas que, quando vão fazer uma mudança, elas geram uma ruptura total com o passado e constroem um novo caminho para frente e nem olham para trás. Muita gente faz isso, é possível, mas não foi o que eu fiz e não é o que eu normalmente recomendo, certo? A não ser que a pessoa esteja, por exemplo, num trabalho onde ela esteja se sentindo totalmente castrada, ela esteja infeliz, ela esteja deixando de lado seus valores. Aí, de fato, tem hora que é preciso você dar um basta, não olhar nem para trás, pegar suas coisas e vai para frente, vai buscar outra oportunidade. Não foi o que eu fiz. O que eu fiz? Eu fui transitando nas 2 carreiras. Eu, quando ainda era executivo de RH, eu já era professor. Na verdade, eu sou professor palestrante há 20 anos. E eu deixei a minha carreira de executivo de RH há um pouco mais de 3 anos. Então, quer dizer que eu conciliei essas 2 coisas durante muito tempo. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava durante o dia, à noite eu dava aula em faculdade, final de semana eu ia dar treinamento em empresa. Mas eu não podia ir muito longe, eu não podia ir muito além, eu não podia divulgar muito o meu nome, porque isso me levaria cada vez mais longe, eu não conseguiria dar conta. E graças a Deus a vida foi muito boa comigo nas 2 carreiras, tanto na carreira de profissional de recursos humanos, eu comecei como analista de RH, virei consultor de RH, coordenador, gerente, fui crescendo, mas também na carreira de professor, que eu comecei de professor do Senai, professor de faculdade, depois eu virei professor de pós-graduação. A primeira experiência de pós-graduação que eu tive como professor foi na Anhanguera, depois eu fui virar professor de outras universidades até mais reconhecidas, não desvalorizando de maneira alguma a Anhanguera, que também é uma excelente instituição, mas eu fui dar aula na FGV, na Fundação Meu Cabral, e as coisas foram crescendo de tal forma que eu me senti com o pé em 2 canoas. Uma canoa era a canoa de executivo de RH e outra canoa era a canoa de professor, de palestrante. Na verdade, eu sempre faço questão de falar que eu sou professor e palestrante, mas na verdade eu sou professor. Palestrante é um canal que o professor usa para poder fazer seu trabalho, né? Legal. Mas o que acontece? Então, cara, teve uma hora que eu estava me sentindo com o pé cá, outro pé lá. E o que acontece quando você está com o pé em cada canoa, Alex? Você não pode deixar elas navegarem para longe. Não é? Senão você joga você para dentro d'água, você não Você fica cai, você desequilibra, né? Você fica sem nenhuma, exatamente. Então, o que acontecia? Eu acho essa metáfora muito poderosa por isso, porque toda vez que eu vi que a carreira de professor estava indo mais longe, eu começava a ficar com medo e falar, peraí, eu não vou assumir esse compromisso não, eu não vou pegar essa aula lá longe não, eu trazia a canoa de volta.
E por outro lado, toda vez que a carreira de executivo ia começando a me dar mais oportunidade, eu ficava meio com medo daquilo me atrapalhar, como já estava acontecendo, de eu poder ir para o outro lado com mais força. Que foi o que aconteceu, né? Do tipo, quando a minha canoa de executivo estava me jogando para o porto de diretor, foi a hora que eu falei, não, eu não posso ser diretor, né? Então, chega uma hora, cara, que quando as duas canoas começam a querer criar força, e é você que vai pôr força nela, na verdade, vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Se você ficar nas duas, você fica medíocre nas duas. Entendeu? E é isso que eu estava sentindo. Eu sentia assim que eu não estava conseguindo desenvolver uma excelência nas duas da mesma forma, porque aquela não podia ir longe e essa não podia ir longe. Uma atrapalhando a outra. Aí nessa hora, meu amigo, você tem que criar coragem, você tem que respirar fundo, tirar o pé de uma canoa e jogar o pé para outra. Agora, qual canoa você vai ficar? Qual que você vai tirar o pé e para qual você vai? Aí depende de cada um. Né? Depende de cada um. O que eu sempre recomendo e oriento, Alex, é o seguinte. Uma delas é isso que eu já falei. Qual que é a sua essência? O que você quer para sua vida? Não olha só a questão de dinheiro, não. Porque dinheiro, ele é importante, claro, mas ele é consequência de uma paixão bem executada, de um trabalho bem feito. Então, o que eu falei? Eu falei assim, bom, hoje a minha carreira de executivo me dá dinheiro, estou bem, posso ganhar até mais nela. A carreira de profissional autônomo, né, empresário da educação corporativa, ela também pode me dar dinheiro, mas ela tem as suas inseguranças e incertezas. Por outro lado, essa aqui eu vou crescendo aos poucos de acordo com a empresa, essa aqui vai crescer de acordo com a minha força e com a minha capacidade de botar energia nela. Então, tudo isso eu pesei. Mas o que mais me deu coragem para tirar o pé da carreira estável para a canoa instável foi, de fato, a missão. Quando eu virei e falei assim, caramba, essa aqui tem mais a ver comigo, isso aqui tem a ver mais com o meu propósito, tem mais a ver com a minha essência, com o meu sentido de vida. Eu me sinto mais realizado fazendo o que eu faço hoje. Então, isso, para mim, é muito importante. Teve que ter coragem. E você sabe que coragem significa coragem. Cor é coração. Então, coragem é o quê? É agir com o coração. Não é? Então, o que eu tive que fazer? Eu agi com o coração. Agir com o coração não é agir com a emoção. E essa é a segunda coisa que eu queria dizer. Cuidado para que você não faça mudança apenas por questões passionais, por questões emocionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, por exemplo, tá aqui no trabalho, tá legal, aí acontece alguma coisa, diz o chefe falou alguma coisa que o cara não gostou, ou então tá com alguma dificuldade, aí ele fica com raiva e fala, não, eu quero sair dessa e para outra. Cuidado para não tomar decisões pautadas em momentos. Porque, assim, todos nós, tem hora que a gente quer meter o balde e ir embora para casa. Né? Você também passou por isso, eu passo por isso. Né? Nós temos momentos bons e ruins, né? Muito. Até no meu trabalho hoje é isso. Eu tenho muito mais momentos felizes do que não felizes. Mas já aconteceu a situação onde eu estou em algum lugar e falo, eu quero ir embora daqui. Entendeu? E acontece. Tem dia que você está bravo, você está triste com alguma coisa. Então tem que ter muito cuidado para que você também não faça essa transição pautada apenas em algumas evidências de insatisfação, de tristeza, e você tem essa mudança apenas como uma fuga emocional. E, na verdade, você está saindo de um problema para entrar no outro, porque às vezes o problema não está no trabalho, está em você. Às vezes está na forma que você está encarando isso. Então, essas duas dicas acho que vale a pena. Primeiro, pula para a canoa que tem a ver com a sua essência. Legal. E cuidado para não deixar as questões passionais ou daquele momento de raiva, de estresse, te impulsionar para o lado errado. Então, a melhor hora de você tomar a decisão é com a cabeça fria. Para e pensa. Olha para dentro de você, olha para o seu coração. O seu coração, que eu digo, é o seu significado, o seu legado. O que tem a ver com você? Aí é nessa hora que você vai fazer a sua mudança. Aí você vai botar energia e vai fazer ela acontecer. Legal, Marcelo, legal. Eu tenho trabalhado muito no processo de carreira, no processo de coaching, e trabalhado com profissionais que estão fazendo essa transição. E a gente consegue identificar muito bem os valores, ligar os valores das pessoas, ligar o seu propósito, ligar a sua missão, ligar aquilo que ela tem paixão de verdade, para poder encontrar, né, tudo isso que você falou. E Exato. Você falando isso, né, você me lembra do próprio Mário Sérgio Cortella, né? Qual é a sua obra? Qual é a sua grande obra? O que você quer deixar? Eu lembro também da palestra do Steve Jobs em Stanford, quando ele comenta, né, que ele foi demitido da empresa dele. E aí ele se sentiu, né, um nada. Né? Ele pensou até em fugir de lá, do Vale do Silício. Mas o que fez ele continuar foi ele amar aquilo que ele fazia. Então, esses momentos difíceis, né, como você colocou, eu acho que supera muito mais fácil quando a gente está fazendo algo que a gente ama, que é a nossa essência. Né? Eu acho que a gente passa por cima disso com muito mais tranquilidade, supera isso daí com muito mais tranquilidade. Né? Verdade, Alex. E isso, para quem não vive isso,
parece uma conversa muito clichê, sabe? Parece uma conversa de palestrante motivacional, né? Parece. Não parece? Do tipo assim, busque sua essência e tal. Porque acho que todos os palestrantes falam isso, até eu falo também. Mas assim, não é conversa de palestrante motivacional, é fato. Porque assim, a carreira nova, principalmente quando é uma carreira de empreendedor, que foi o meu caso, eu fui empreender o meu próprio negócio de educação corporativa, ela tem momentos também desgastantes em que você vai virar a noite trabalhando. As pessoas, às vezes, elas montam um próprio negócio achando assim, do tipo, pô, agora você é meu patrão, faço meu horário. Não é bem assim não, cara. A gente trabalha muito mais, né? Trabalha muito mais. Tem hora que eu falo assim, que saudade quando eu tinha uma carga horária, entrava às 8, saía às 6, né? Marcelo, para comentar, né? Quanto tempo a gente já está tentando bater esse papo, né? Poxa, cara, olha que dificuldade. Esse conteúdo aí, mas né, você está viajando. Pois é. Eu sinto saudade de casa. Assim, as pessoas que vêm esse trabalho de palestrante, eu viajo o Brasil inteiro. Semana que vem eu estou em Belém, na outra em Manaus, na outra em Salvador. Essa semana eu dei palestra aqui perto de casa, em Aparecida, lá para os comerciantes do Centro de Apoio Romero, fiquei mais perto. Mas o que acontece, cara, as pessoas que são leigas ou que não estão dentro dessa carreira, elas falam assim, nossa, que delícia, você viaja pra caramba. Cara, até a quinta viagem é delícia, depois você sente falta do seu cobertor, da sua cama, do seu chuveiro, do seu travesseiro. Com certeza. Porque assim, o trabalho de palestrante é muito gostoso, mas essa coisa da estrada, do avião, cara, ela é muito boa quando você vai a lazer, né? Atrapalha aquele compromisso com o horário. Então, todo trabalho, seja autônomo ou não, ele dá trabalho, né? Ele dá trabalho. Então, para você superar as angústias, um pouco da solidão que é natural de quem vai empreender, para que você possa aguentar, às vezes, o cliente de madrugada te mandando um WhatsApp com um problema. Você que é coach também, às vezes, recebe coisa desse tipo, não é? Cara, você tem que gostar muito do que você faz. Tem que gostar muito do que você faz. Se você não gostar muito do que você faz, cara, você mete o pé no balde e fala, não quero mais isso. E eu acho que mudança é bom, eu sou um defensor da mudança, mas quando a mudança tem um propósito, né? Então, tem que ter, de fato, uma essência, um propósito. Isso não é conversa motivacional, não é verdade mesmo. E é legal, Marcelo. E você fala isso, você foi um grande mentor para mim, né? Eu conheço você há muito tempo, né? Acompanho você desde quando das palestras dos 7 hábitos, quando eu comecei a ser introduzido, você já dava esses treinamentos, né? Já orientava, sempre trouxe grandes conteúdos. E quando você fez a transição, eu me motivei. Sinceramente, né? A gente se espera, a gente procura. E eu acho que essa é a essência desse conteúdo que a gente está gravando, né? Você compartilhar, encontrar pessoas que já passaram pela estrada, já trilharam esse caminho, que podem nos dar conselho e podem nos orientar. E você, né, foi um grande mentor para que eu conduzisse a minha transição de carreira. E eu me pergunto... Fico feliz em saber. Legal. Fico feliz em saber. E, inclusive, queria pegar a carona que você está dizendo, Alex, e dizer o seguinte, que eu acho que é bom a gente ter sempre um mentor, um coach, um apoiador. Eu não tive, por incrível que pareça, eu não tive. Eu fui muito assim, eu tive assim, amigos que me inspiraram, eu tive exemplos que eu sempre admirei, o próprio Cortella e outros palestrantes. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que fizeram transição, que me deram algumas dicas, mas eu nunca tive nenhum mentor oficial, sabe? Alguém falar assim, poxa, esse cara vai ser um cara que vai me ajudar, me orientar, toda vez que eu tiver dúvida eu vou nele. Eu me peguei muito a mim mesmo, eu peguei muito a Deus, claro, que é quem ilumina mais do que tudo, né, que nos dá força e coragem. Mas, assim, eu não tive. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, talvez a minha mudança tivesse sido ainda melhor ou mais acelerada se eu tivesse, de repente, contratado um coach ou um mentor que pudesse me ajudar a organizar. Mas, por fim, deu certo, graças a Deus. Legal, bacana. Mas interessantíssimo isso daí, né? Muito legal você compartilhar isso. E eu acho assim, a gente tem uma experiência, né? Esses dias estava assistindo um vídeo de uma enfermeira contando as 5 principais questões no fim da vida, quem está no leito de morte. E muitas pessoas se arrependem muito da vida que teve, dos momentos que se dedicou a uma coisa ou outra coisa. E ela percebeu que as pessoas que, quando elas vivem o propósito delas, inclusive no pilar profissional, elas não têm esse tipo de arrependimento. E eu me faço essa pergunta, né? Eu sempre me faço a pergunta, será que quando eu estiver no leito de morte, eu olhar para trás, tudo aquilo que eu construí, né? Principalmente profissionalmente, que é um dos pilares da felicidade, às vezes as pessoas ignoram esse pilar, né? Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que produzir, contribuir também, crescer como profissional. E eu agora me sinto confortável, como você falou, né? Que parece papo de palestrante motivacional, mas quando a gente está vivendo isso na nossa vida,
nossa, é formidável, é fantástico. E eu consigo olhar lá para frente e me orgulhar, né, da minha decisão, do meu propósito de vida agora como profissão. E eu gostaria de saber se você pensa nisso, se você se faz essa pergunta também, se faz essa questão. Poxa, Alex, você está falando de algo realmente forte e pesado até, né? O que a gente quer levar para o fim da nossa vida? Que legado a gente quer deixar, né? Eu acho que o que é ser feliz, Alex? Ser feliz é você perceber que você está impactando a vida das pessoas com grandeza. Eu acho que isso é um ponto. É lógico que tem pessoas muito egoístas, egocêntricas que não pensam nisso. Mas a gente não é assim. Então a gente normalmente pensa que ter uma vida feliz é você ter uma vida em que você agrega valor para o mundo, para as pessoas ao seu redor, mesmo que seja no micromundo, em pessoas mais próximas, nem que seja a sua equipe, se você é líder, nem que seja a sua vizinhança, a sua comunidade, nem que seja a sua família. Mas quando você percebe que está deixando algo bom, você vai sair desse mundo deixando algo melhor do que quando você chegou. Não só você saindo melhor do que você chegou, mas você está deixando algo melhor. Até essa semana eu conversava com alguém que falou para mim algo que eu até questionei. A pessoa falou assim, ser feliz é você sair do mundo melhor do que você entrou. Concordo, em parte. Mas não só isso. Eu acho que ser feliz é você sair do mundo melhor que você entrou, mas deixando o mundo um pouco melhor do que quando você entrou. Eu acho que é isso também. Porque tem gente que sai melhor destruindo o mundo. Tem gente que chega em resultado largando um rastro de sangue no caminho. Tem gente que consegue resultado mentindo, né, enganando, sendo desleal. Então, acho que isso não é deixar o mundo melhor. Então, acho que o que é ser feliz? É quando você, de fato, chega lá no final, você olha para trás, você pode se orgulhar da intensidade da sua vida, onde você vira e fala assim, poxa, eu deixei um mundo melhor, eu saí melhor do que eu entrei, claro, hoje eu estou mais maduro, mais inteligente, mais capaz, mas eu também vivi os meus valores, isso que é importante. Legal. Eu acho que nada paga, Alex, a gente ter a tranquilidade de dormir à noite sabendo que viveu os seus valores. Existem trabalhos, Alex, e você que é um coach muito voltado para a questão da gestão de carreira e da transformação de carreira, da transição de carreira, eu acho que você deve falar muito sobre isso com os seus clientes. Mas o que eu penso, cara? Quando você está num ambiente em que você está deixando um pouco da sua alma lá, sabe? Você está perdendo essa sua alma, você está perdendo o seu legado, sabe? Aquele trabalho que você sente pior do que você entrou. Quando você está lá dentro, você fala, gente, estou fazendo algo que eu não concordo, eu estou fazendo algo que eu não acredito, eu estou fazendo isso só porque o meu chefe está me pagando um salário. E eu acho que isso é uma escravidão diferente, ou até usando uma palavra mais feia, uma prostituição diferente, né? Eu acho que isso é muito pesado. É muito pesado. Você está deixando para trás o que você tem de melhor, que é a sua essência, a sua competência. Você está entregando o que você tem de melhor por algo que você não acredita, por algo que você não se identifica, ou quando você sai dali do tipo, caramba, eu estou ajudando algo que eu não concordo, né? Eu até, faz uns 15 ou 20 dias, eu tive uma conversa muito importante com um amigo, que eu não vou citar nome por questões éticas, e ele, infelizmente, trabalha num lugar em que ele reconhece, notadamente, que é um lugar muito ruim, onde os chefes estão muito mal intencionados e estão fazendo coisas que não são dignas de serem faladas, inclusive em público. Mas o que acontece? Mas ele, até um tempo atrás, dizia para mim assim, Marcelo, eu estou com a consciência tranquila porque eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo um trabalho digno e ético. Eu até entendi, e vou falar uma coisa até dolorosa, que talvez quem esteja me vendo aqui não concorde comigo e não é obrigado a concordar. Mas o que eu penso é o seguinte, quando você faz um trabalho bom num ambiente sujo, você está ajudando a sujeira. Você está ajudando uma coisa que você não concorda, que você não acredita. E por mais que você saia todo mês com o seu bolso, tranquilo, fala, bom, fiz o meu trabalho dignamente, ganhei o meu, vai chegar lá em frente, quando você tiver 60 anos de idade, 70 anos de idade, você vai olhar para trás e não vai poder se orgulhar do que você construiu, entendeu? Então eu penso que quando a pessoa está no leito de morte, uma das coisas, são algumas, né? Mas uma das coisas que de fato ela vai poder dormir tranquila é quando ela fala, cara, assim, puxa, eu fiz o meu melhor, deixei um legado, vivi meus valores. E onde a gente passa mais parte do nosso tempo? No nosso trabalho. Se o nosso trabalho não for o lugar onde a gente vive os nossos valores, a gente faz o nosso melhor e faz aquilo que acredita, a gente está se destruindo aos poucos, a gente não está se construindo aos poucos. Aquelas pessoas que viram e falam assim, por que você trabalha? Ah, eu trabalho para ganhar o meu no final do mês. Meu amigo, se você estiver fazendo uma coisa que não agrega valor para você, você está perdendo a sua vida todo mês, entendeu? Então, você não está ganhando, você está perdendo. Então, eu penso o seguinte, nada substitui a felicidade. Nenhum dinheiro substitui a felicidade. Eu acho, inclusive, cara, que a gente precisa de dinheiro, é claro, mas isso não é a fórmula única de felicidade. Eu até penso o seguinte, que o trabalho da gente é uma balança. Quando o trabalho da gente ele é muito pesado, ele te castra, ele te mata aos poucos, você às vezes precisa de muito dinheiro para poder falar assim, eu tô morrendo, mas estou ganhando, entendeu?
Agora, quando você tem um trabalho que você acredita, e por mais que ele traga responsabilidades, ele vai ser mais leve. E quando ele é mais leve, a outra balança também pesa menos. Você precisa de menos para ser feliz, entendeu? Então, eu descobri isso. Quando eu fiz a mudança de carreira, eu falei, cara, mesmo que eu ganhe menos, eu vou ser mais feliz. Mas a vida foi tão boa comigo que hoje eu ganho mais. Que bacana, que bacana. Muito legal, Marcelo, muito legal mesmo. E você fala dessa, né, da felicidade. Às vezes as pessoas se sujeitam a ser felizes apenas no final de semana ou quando vai sair de férias. Poxa, dolorido isso, né? Né? Dolorido isso. A pessoa, ela esperar o final de semana para ser feliz. Ela esperar o sábado e domingo para ser feliz. E quando chega segunda-feira, começa a infelicidade, né? Ela vira e fala assim, poxa, começou de novo o meu momento de infelicidade. É doloroso isso, né? É a síndrome do fantástico, né? Poxa, isso dói, isso dói. Isso dói. Pois é, pois é. Legal. Marcelo, e colocando tudo isso, né? Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo tiveram vários insights já, entenderam? Eu acho que a gente falou de questões do salário emocional, né? De propósito, de realização. Qual que é a sua dica como primeiro passo, como os primeiros passos, para uma pessoa que está nos assistindo agora e quer fazer a sua transição de carreira, seja para uma carreira de autônomo, né, seja como um empreendedor, seja para uma outra profissão, uma outra empresa, né, queira mudar e não sabe que, né, apesar de todas as dicas aqui, ainda está em dúvida em qual seria o primeiro passo? Bom, na verdade, assim, vamos pensar em dois tipos de mudança. Quando a pessoa muda do trabalho para ir para um outro trabalho como funcionário, ele é funcionário de uma empresa, vai para outra. Eu acho que nesse caso, a maior dica que eu dou é o seguinte, não vá apenas por dinheiro. Tem gente que muda por pouco dinheiro. Eu acho que dinheiro, por melhor que ele seja, ele não te completa se ele não te trouxer, se o trabalho não te trouxer outros valores, como, por exemplo, a realização daquilo que você tem de melhor, os seus talentos, um ambiente de trabalho agradável e, principalmente, um ambiente onde os valores da empresa, não aqueles que estão escritos, que às vezes aqueles valores que estão escritos não são os verdadeiros, mas onde os valores reais, eles são, de fato, aquele que a empresa pratica. Então, quando você vai mudar de trabalho, considere isso, não é só por dinheiro. Hoje eu ganho 2.000, eu vou porque eu vou ganhar 2.500. Bom, é um aumento considerável, 25%. Mas você fala, mas o que eu vou ter que fazer para ganhar esse 25%? E não estou falando apenas de pegar um metrô a mais, ou de gastar mais combustível, ou ter que mudar de casa, mudar de cidade. Eu estou falando assim, o que eu vou ter que mudar na minha vida mesmo, enquanto atividade, né? Do tipo, caramba, hoje eu tenho um ambiente que eu tenho amigos, e de repente eu vou para um outro que não é o mesmo, não é minha pegada, não é o meu clima. Agora, é claro, nós todos somos adaptáveis. A gente pode ir muito bem num outro ambiente, que nos assusta no primeiro momento, e que depois a gente se adapta e começa a desenhar uma nova trajetória, e aí é ótimo, beleza, desde que você não corrompa os seus valores. Então, a dica que eu dou é a seguinte, não mude apenas porque você está insatisfeito de forma passional. Eu acho que a insatisfação ela é importante para a mudança, mas tem que ser uma insatisfação construída com base em sentido, em essência, naquilo que você fala, pô, lá tem mais sentido do que aqui, né? Aí tudo bem. Agora, não mude só por causa de uma ocorrência, do tipo assim, meu chefe brigou comigo, eu vou embora. Ou então, alguém falou de mim, eu vou embora. Falou mal de mim, eu vou embora. Não mude por uma única ocorrência. E mude para aquilo que faz sentido para você. Eu acho que isso faz sentido e você tem a competência de prosperar nela também, né? Não é só porque vai ganhar mais. Se você perceber que a competência que precisa lá não é sua, ou você não vai conseguir desenvolver essa competência no médio prazo, aí você vai se queimar, né? Isso para quem está mudando de carreira enquanto emprego. Agora, quem está saindo de um trabalho para empreender um negócio próprio, que é o exemplo que eu vivi, que você vive, para fazer um trabalho autônomo, para fazer um trabalho empreendedor, empresário, eu queria passar rapidamente por algumas dicas. A primeira é essa que eu já falei. Descubra a sua essência. Não tem como a gente mudar algo só por dinheiro. Sem essência não tem jeito de mudar. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Olha, Alex, eu sou totalmente contra aquelas pessoas que falam assim, Marcelo, pô, tem um cara lá na esquina que montou um negócio, tá ganhando dinheiro, vou montar um igual ao dele. Ou até melhor que o dele, tudo bem. Cara, mas tem a ver com você? Você tem talento, tem dom para isso? Tem a ver com a sua essência? Você vai aguentar virar noites e noites, tendo que planejando, pensar nisso? Não tem a ver comigo, então não vai. Você vai falir esse negócio. E o pior, perigoso é você falir teu cara também. Porque você vai ser um concorrente infeliz do lado dele. Entendeu? Então, descubra a sua essência. A segunda coisa é o seguinte, avalie suas capacidades.
de fato, avalie as suas competências. Bom, tem a ver com a minha essência, mas eu sei fazer isso? Não, se não sei, então vou buscar desenvolvimento. Ah, eu tenho um plano de ação? Não tenho? Então busca um coach, busca um mentor para ajudar a construir. Busca o Sebrae, busca conhecimento. Na internet tem muita coisa boa, mas busque pessoas que servem de referência para que você possa também trocar essa informação. E tá aí uma terceira dica, monte um networking interessante. Um network não apenas de potenciais clientes, pessoas que você pode, de repente, já começar a construir um potencial público para você vender o seu negócio, o seu serviço, mas também network de outros empresários, outros empreendedores, outros profissionais liberais que também passaram por essa trajetória. As redes sociais ajudam nisso, né? Você, por exemplo, tem no Facebook, no LinkedIn, grupos de médicos, grupos de dentistas, grupos de coaches, grupos de palestrantes, que de repente você pode trocar parceria como eventos. Você, inclusive, Alex, participa de muitos eventos. Quanto network a gente constrói, quanta ideia boa a gente capta de alguém que já passou por um caminho que a gente está trilhando, né? Muito, muito. Não, e isso é importante. Uma outra dica importante também é, tipo assim, veja os recursos que você tem disponível, inclusive tempo. Do tipo, peraí, eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura, eu tenho tempo para poder me dedicar a essa outra coisa. Se não tem, vai ter que começar a arrumar tempo e recurso. Agora, também não espere os melhores recursos para começar, né? Se eu quero montar um restaurante, eu preciso de mesa, panela, preciso de prato, eu preciso de fogão, preciso de um lugar, mas eu não preciso o melhor fogão, a melhor panela, a melhor mesa, porque senão também eu não começo, né? Tem gente que para aí, né, Marcelo? Eu acho que é exatamente, porque ela faz uma conta que não chega. Ela fala, pô, eu preciso de milhões e eu não tenho. Não é? Então, assim, como diz o Carlos Alberto Júlio, que é um professor de estratégia muito bom, ele fala assim, a gente tem que pensar grande, mas começar pequeno, né? Então, não pense grande, mira a lua, mira lá em cima, mas começa pequeno. Outra coisa importante é montar um plano de negócio. Eu acho que você vai mudar de carreira, então olhe a sua nova carreira como um negócio, não apenas como um trabalhozinho. Tipo, eu vou montar um negócio para vender bolo. Beleza, vou fazer bolo para vender. Joia, eu sei fazer bolo, conheço bolo, gosto de fazer bolo. Beleza. Mas e o negócio bolo? Onde você vai oferecer? Como é que você vai divulgar? Né? Como é que vai ser o nome da sua empresa? Como é que vai vender? Como é que vai entregar? Né? Como é que vai ser a logística disso? Como é que vai ser o faturamento? Quanto custa? Quantos os clientes estão cobrando? Estão pagando? Quanto o concorrente está cobrando? Então, cara, a ideia é fazer um plano de negócio. Não adianta simplesmente ter uma vocação e ir em busca dela. Tem que montar um negócio enquanto negócio. Que, inclusive, Alex, isso varia talvez seria uma outra entrevista no futuro, mas talvez seja um dos maiores problemas dos autônomos e dos empreendedores assim não tão profissionais. Eles começam algo sem uma cabeça de empresário. Sabe? Eu vejo assim, por exemplo, profissionais autônomos, esteticistas, psicólogos, médicos, dentistas, seja quem for, advogados, coaches, que às vezes eles vão naquilo por vocação, eles gostam daquilo, eles buscam às vezes até treinamentos e capacitações naquilo, mas não se capacitam em gestão, né? Não se capacitam em gestão de negócio. Aí eles ganham dinheiro, não sabem o que fazem com o dinheiro, não sabem fazer o marketing, não sabem estruturar o negócio, não sabem liderar equipes. Então tem que trabalhar bem essa questão do negócio. Uma outra dica é perseverar. No começo é tudo muito difícil. Então você tem um objetivo, vai em busca. Nem que você tenha que fazer algumas adaptações, de repente mudar o ritmo, de repente ser um pouco menos ousado, um pouco mais ousado, mas você tem que perseverar. E por fim, escolha o momento decida o momento de escolher tirar o pé da canoa. Porque Legal. Isso tudo que eu estou falando é com os dois pés um em cada canoa. Vai chegar uma hora que você vai tirar o pé de uma canoa e vai para outra. Que é o que a gente falou agora há pouco, exatamente. Muito legal, Marcelo, muito legal. Marcelo, eu acho que a gente passou, né? Falou bastante informações, trouxe bastante conteúdo. Sim. Eu acho que as pessoas podem, inclusive, rever esse vídeo, pode compartilhar com outras pessoas, com amigos, para que eles também tenham insight, né? Divulgar isso daí para que eu acho assim, conteúdo hoje, conteúdo de boa qualidade, nós temos a presença de uma pessoa, como eu disse, um especialista em gestão de mudança, estuda a ciência da mudança, uma pessoa que já fez a transição. Então, esse conteúdo é muito rico. Eu acho que as pessoas têm que compartilhar assim, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, para que outras pessoas sejam felizes também. Essa é uma forma de agregar conhecimento e não custa nada compartilhar, né, divulgar esse conhecimento para outras pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, de uma maneira tão informal aqui, a gente deu meio que um manualzinho, né, de mudança de carreira. E eu acho que, se todo mundo puder levar adiante essa mensagem nossa, a gente está fazendo um bem para as pessoas, né? Bacana. E eu gostaria que você, né, passasse para nós aí aonde nós podemos encontrar mais conteúdos. Eu sei que você, como eu disse, eu mesmo já acessei outros conteúdos
que você tem a respeito de não só de mudança de carreira, mudança como profissão, mas outros tipos de mudança. E as pessoas podem, né, ter esse conhecimento também. Eu sei que você coloca muita informação de graça disponível para as pessoas, para que elas possam te acompanhar, para que elas possam também usar de outros conhecimentos que você compartilha. Então, eu gostaria que você passasse para a gente quais são os seus canais, principais canais de comunicação, como que a pessoa pode acessá-los. Excelente, fico até feliz de poder compartilhar isso. Na verdade, assim, eu, além de ser professor, como eu disse, de instituições aí de educação executiva, eu tenho negócios próprios. Na verdade, eu tenho 3 negócios, um que chama Academia de Empresas, que é uma empresa de treinamento. Eu tenho a Marcelo de Elias Palestras Inteligentes, que é uma empresa de palestras. E eu tenho a Universidade da Mudança, que é um canal de gestão de mudança, ciência da mudança, mudança de comportamento, inovação, design thinking, temas relacionados a futuro e mudança. Então, assim, 2 dessas empresas, elas têm bastante informação disponível, justamente porque a gente também se sente no papel de formador de opinião e de facilitador de conteúdos que sejam úteis para as pessoas. Um deles é o meu próprio site de palestrante, marcelodelias.com ou marcelodelias.com.br, ambos os caminhos chegam lá. Se você entrar no meu site, você vai ter textos, artigos, a maioria meus, a não ser que seja, por exemplo, uma pesquisa da Endeavor, uma pesquisa de uma universidade, que a gente faz uma interpretação e traz a pesquisa, sempre com o registro da fonte. Mas tem vídeos, tem textos, tem artigos meus, e lá na minha página, né, no meu site, eu falo muito de gestão de mudanças, que é daquilo que eu falo um pouco sobre as mudanças no mundo empresarial, as mudanças também na gestão de pessoas, que é a minha origem, eu falo muito sobre isso. E tudo isso tem canal do YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube e eu tenho também minhas redes sociais, né? Eu tenho Google+, eu tenho Facebook, tenho LinkedIn, tudo isso tem um trabalho de marketing digital que faz a divulgação em todos os canais, no Twitter. Mas fica o conselho aí das pessoas nos acompanharem naquela rede social que mais sentem à vontade, mas também visitem o nosso site. E o outro canal de conteúdo que eu sou apaixonado por ele é a Universidade da Mudança. Então, as pessoas que quiserem conhecer, www.universidadedamudança.com ou .com.br. Nesse canal, nós temos conteúdos e mais conteúdos sobre gestão de mudança, não apenas meus, mas também outros escritores. Temos também, dentro da Universidade da Mudança, o Change Lab, que são vídeos curtos de até 10 minutos, da qual o Alex mesmo teve a oportunidade de nos dar uma palestra lá. Então, são palestras, né? Você fez uma palestra muito interessante sobre mudança de comportamento, de hábito, como mudar de fato. E foi um prazer, Marcelo. Quero, inclusive, agradecer você agora aqui em público. E muito obrigado pela confiança. Foi um prazer muito grande poder participar. Imagina, o seu vídeo, inclusive, ele é muito acessado, justamente porque ele foi muito bem feito e traz informações muito boas. E o Change Lab tem vários palestrantes, todos amigos, a maioria deles também é de renome, falando sobre isso. E dentro da Universidade da Mudança tem um evento, Alex, chamado Change Talks. O Change Talks são palestras ao vivo que a gente faz a cada 2 meses, em média, com 5 palestrantes falando 20 minutos cada um. É tipo o TED. Legal. E esse evento acontece ao vivo. Vira e mexe, a gente promove em alguma cidade da região ou do Brasil. Mas o mais interessante é que os vídeos desses eventos ficam também na Universidade da Mudança. Então, eu convido as pessoas para entrarem lá, para verem os textos, artigos, os vídeos meus, o Change Lab, né, que são os vídeos dos palestrantes, e também as gravações dos Change Talks, que são esses eventos ao vivo, que falam sobre mudança, gestão de mudanças, e vale a pena conhecer. Muito bacana, Marcelo. Quanto conteúdo de valor. Parabéns, né, por toda essa iniciativa que você tem, por ser uma pessoa aí que estuda e traz isso, né, para o público. Muito obrigado, né? E muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui, aceitar esse convite e compartilhar toda essa experiência, né, com a gente, com esse público maravilhoso que está aí nos assistindo. Poxa, eu que agradeço e tenho certeza que também nós vamos compartilhar oportunamente esse conteúdo também na Universidade da Mudança, no meu site, porque para mim é um prazer, né, ter tido essa oportunidade de conversar com você e de compartilhar com mais gente, o seu público e o meu público, essa informação. Eu que agradeço. Obrigado. Bacana. Obrigado, Marcelo. Eu gostaria de deixar uma mensagem final aí do poeta Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes fala que a vida é a arte do encontro. E ele fala que a carreira também, encontrar a carreira que você ama, também é a arte do encontro. Porque quando a gente entrega a vida para aquilo, a vida se entrega para a gente. Né? São palavras profundas de um poeta falando também sobre carreira, né? Poxa, sensacional, lindo, né? É um poeta falando sobre a vida, muito bem. Então, se você me permite, eu gostaria de deixar também uma mensagenzinha, pode ser? Sim. Estou pegando no meu quadro aqui.
Peraí, cadê? Ela caiu. Aqui, Olha, ó. Peguei aqui no meu quadrozinho. que Tem uma legal. mensagem. Quando eu fui fazer essa transição de carreira, lógico, eu fiquei com medo, como todo mundo fica, mas aí a vida me apresentou um texto. Eu leio muita coisa de filosofia, Alex, e me apresentou um textozinho que eu faço questão de deixar no meu quadro aqui, Que bacana. fica no meu mural. É um texto do Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski, ele é um filósofo, um escritor russo. E quando eu li essa frase dele, que eu vou ler para vocês, me deu uma força interna muito grande para fazer as mudanças importantes na minha vida. Que é assim, olha só. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, porém a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas, e as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Muito interessante, né? Lindo, muito interessante. Nossa, Fyodor Dostoiévski. é para motivar a turma a sair da gaiola. Pois é, Você pois fica é. preso, né, dentro de uma gaiola, né? É. Tudo que você tem aí de conteúdo agora, monte o seu plano, procure ajuda, né? Veja esse vídeo aqui, faça suas anotações e tenha coragem. Tenho certeza que esses conteúdos fantásticos vão te ajudar, tá? Poxa, também tenho. Muito legal, né? E eu já faz um tempo que eu tenho terminado as minhas palestras. Normalmente a gente termina a palestra desejando sucesso, boa sorte para as pessoas, mas faz um tempo que eu termino a palestra dizendo assim, que você tenha liberdade para voar. Oh, que lindo! E é isso aí, que nós tenhamos liberdade para voar. Isso aí, muito bom, Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado a esse público maravilhoso, né? Não esqueçam de compartilhar, né? Lembre-se de compartilhar esse vídeo, mandar esse conteúdo aí para todas as pessoas que estão precisando disso daí. É um Sim. prazer. Obrigado por acompanhar. Acessem todos os conteúdos que o Marcelo... Eu vou deixar o link embaixo também, se você estiver assistindo, aonde você estiver assistindo esse vídeo, sempre vai ter um embaixo aqui ou em cima do vídeo, esses links todos que o Marcelo colocou, para ficar mais fácil para você entrar e aproveitar esses conteúdos. Né? Poxa, legal. Eu acho que é isso, né, Marcelo? Acho que... Poxa, legal. Pô, a conversa tá muito boa, mas uma hora tem que parar. Vamos deixar para uma outra entrevista, né? Legal, Marcelo. Então, desejo sucesso para vocês, um forte abraço. Como diz o Marcelo, né? Voem alto, voem livremente, né? E conquistem a carreira que toquem o coração de vocês. Exatamente. Tudo de bom, né? E a gente se encontra por aí, né? Com o Marcelo, você pode ter a oportunidade de assistir uma palestra do Marcelo ao vivo, né? E de repente encontrar o Marcelo e falar, Marcelo, foi muito bom, aproveitei esse conteúdo e fez diferença na minha vida, porque eu acho que é isso que nós queremos aqui, né? Poxa, muito legal. Obrigado. Aí fico feliz de estar ajudando e contribuindo também. Legal. Forte abraço a todos, tudo de bom e aproveitem o conteúdo. Muito sucesso. Até breve. Tchau.